2 Coríntios, capítulo 1, verso de número 20. Quem achou, diga amém. Preste muita atenção, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Vamos repetir todos juntos, independente da divergência de tradução. Porquanto nem todos estão repetindo. Você precisa repetir para introjetar esse versículo na sua mente e no seu coração. Vamos lá todos juntos? Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Ou seja, todas as promessas de Deus já têm o sim, respaldando aquilo que foi dito por ele. Você tem que ficar muito feliz com essa colocação de Deus. O que ele prometeu, você já tem o sim naquilo que ele prometeu. Amém, irmãos? Por favor, feche os seus olhos. Ore a Deus: Senhor, esclarece as minhas dúvidas, usa o teu filho para falar comigo, para trazer resposta às minhas dúvidas, para trazer, Senhor, orientação, direção à minha vida, em nome de Jesus. Pai, nós estamos na tua presença mais uma vez, certos de que o Senhor continuará falando conosco de maneira pessoal, individual, fazendo com que cada um entenda a tua palavra. Para isso precisamos da ajuda, do auxílio, da direção do teu Espírito, para que ele nos conduza a toda a verdade, abrindo os nossos olhos e o nosso entendimento e trazendo a aplicação dessa palavra às nossas vidas, porque nós cremos no teu poder, no teu amor, na intimidade do Senhor. Por isso nós queremos dizer muito obrigado de antemão e declarar as tuas maravilhas sobre as nossas vidas, pois nós oramos agradecidos sempre em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, amém. Todos digam amém. O tema de hoje é: disse ou não o Senhor? É o que nós precisamos ter como convicção e certeza. Disse ou não Deus? Porque se Deus disse, você tem nela o sim. Você só precisa esperar o dia do cumprimento dessa promessa. Algumas estão bem claras, algumas são para agora, para essa hora, imediatamente. Outras para um tempo mais ou menos distante, e outras para muito distante. Muitas dessas promessas nós não temos como determinar dia e hora. Exemplo, nós sabemos que Jesus um dia vai voltar para poder se casar com a igreja, com a sua noiva. Nós sabemos da proximidade diante de tudo aquilo que nós temos visto e ouvido. As promessas de Deus estão se cumprindo. Se você pega o livro de Apocalipse, você vai ver que muitas coisas que Deus disse que aconteceria nos últimos dias, antecipando a vinda de Jesus, já está acontecendo. Isso nos mostra e nos sinaliza que Jesus está às portas para poder se casar com a igreja, com a sua noiva. Mas nós não sabemos dia e nem hora. Nós não podemos dizer ano que vem, ano de 2015, ano de 2020. Não podemos. Nós não temos essa data, mas temos essas profecias se cumprindo que nos sinalizam a proximidade da vinda de Jesus. Porém, a Bíblia diz que existem mais ou menos 8.000 promessas registradas na Escritura a meu e a seu respeito. 8.000 promessas para poder contemplar as minhas e as suas necessidades, a minha e a sua vida. Isso nos mostra e nos revela, irmãos, que Deus, por todo o desejo do mundo, deseja abençoar os seus filhos, simplesmente por ter criado mais ou menos 8.000 promessas. Isso já mostra o tanto que Ele nos ama, o tamanho do interesse de Deus em querer te abençoar. Por isso você não pode permitir jamais que o inimigo coloque nada no seu coração contra Deus. Por que Deus esqueceu de mim? Por que Deus permitiu?
quando você tiver esse tipo de pensamento, de intuição, você tem que se lembrar que está registrado na Bíblia mais ou menos 8.000 promessas para você. 8.000, e algumas dessas promessas se encaixam perfeitamente na sua vida, pois a Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria? Números 23:19. Ou seja, nós temos um Deus fiel que cumpre todas as suas promessas, mesmo aquelas que parecem difíceis ou impossíveis. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Porém, nós precisamos entender como nos encaixar dentro dessas promessas. Existem pré-requisitos para cada uma delas, contrapartida. Assim como você trabalha, você tem o direito de receber o seu salário no final do mês, porque trabalhou 30 dias e por isso é direito receber o seu salário. Quais são as condições que Deus estabeleceu para que eu possa receber o cumprimento dessa promessa? Primeiro, a promessa de Deus, ela é condicional. Digam, a promessa de Deus é condicional. Isso significa o que, pastor? Significa que possui condições. Deus estabeleceu condições para poder cumprir aquilo que prometeu na sua vida. Você não tem simplesmente uma promessa, você precisa se encaixar dentro dela e esperar o cumprimento daquilo que Deus disse que faria na sua ou na minha vida. Por isso, há muitas pessoas que não conseguem ver a ação de Deus, mesmo tendo uma promessa, porque nunca se encaixaram dentro das condições, que Deus mesmo criou, estabeleceu. Irmãos, você não pode dizer, mas por quê? Deus criou as regras, Ele quis que fosse dessa maneira, e quem vai receber precisa se encaixar a essas regras. Quando uma pessoa aposenta, ela tem que se encaixar dentro daquele espectro de aposentadoria, ela tem que ter uma idade mínima, ela tem que ter trabalhado X anos para poder ser beneficiado pela sua aposentadoria. Então ela se encaixa dentro de algumas condições para poder se beneficiar. E eu vejo, irmãos, que nós cristãos, a gente é meio largado com regras. Muitas pessoas não querem respeitar regras, mas se você não respeita as regras impostas pelo jogo, você talvez não se beneficie daquilo que poderia se beneficiar, porque não se encaixou dentro das condições propostas para que você fosse beneficiado. E quando eu digo que a promessa de Deus é condicional, nós vamos ver em vários textos da Bíblia que existem condições para você receber essas promessas. A Bíblia diz, irmãos, tratando de Eli e dos seus filhos, que havia uma promessa sobre essa família sacerdotal. Porém, eles não se encaixaram nas condições de Deus, para que Deus pudesse dar continuidade à promessa que havia feito a Eli e toda a sua casa. Deus disse a Eli: jamais faltará sucessor na sua família para dar continuidade ao sacerdócio. Faltou sucessor? Sim ou não? Faltou, irmão, porque morreu Eli e os seus 2 filhos, porque prevaricaram, pecaram contra Deus. Os 3 morreram e não se encaixaram no projeto de Deus. Por isso Deus levantou Samuel. Pastor, mas Deus disse que não faltaria. E não cumpriu. Não cumpriu porque não houve quem desse continuidade, porque não obedeceram às leis e aos mandamentos de Deus. Irmãos, eu quero que isso fique claro para você. Nós precisamos nos encaixar dentro da promessa, da proposta que Deus tem para mim e para você. Sim ou não? Deus chegou e disse ao seu povo: se o meu povo se
o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, então eu ouvirei dos céus, condição, se o meu povo se humilhar, se orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, condição, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, se, condição, se você quiser ouvir o Senhor, cumprir a sua palavra, então você comerá o melhor dessa terra, condição. Você tem que se ajustar à condição, se atentamente ouvires a minha voz, Deuteronômio 28, você precisa aprender se a condição tem que ser cumprida, para que a promessa também se cumpra na sua vida, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, se condição para que você tenha o resultado da promessa na sua vida. Só que muitas vezes nós não nos encaixamos dentro dessas condições e reclamamos de Deus, mas existe uma parte que é sua, uma obrigação que é minha, que é sua, e essa você não pode se eximir dela. Eu tenho uma parcela, eu tenho uma obrigação, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que cumprir. Se guardares os meus mandamentos, se, de novo, condição. Se você guardar, se você praticar a palavra, você gozará da intimidade dele. Se não, você não goza da intimidade, porque a Bíblia diz, a intimidade do Senhor é para quem? Para aqueles que o temem. Se você não aplica isso, você não goza da intimidade dele. É muito importante poder entender isso. Muitos não têm recebido o cumprimento das promessas por causa da desobediência às condições que o próprio Deus estabeleceu. Olha o que a Bíblia diz: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1,19, mas olha o 20, a gente come pelas metades. Olha o que diz o 20, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Se você para, atende, ouve aquilo que Deus quer falar, você come o melhor dessa terra. Porém, se você se recusar e for rebelde, será devorado pela espada, porque Deus é fogo consumidor, irmãos. Nós não podemos brincar com Deus, achar que Deus é criança e aceita qualquer coisa. Não, Deus estabeleceu regras para poder se relacionar comigo e com você. Nós temos limites. Por isso que eu não gosto, irmãos, de pessoas que querem ser muito abertas. Falei com um cara lá de cima, isso não existe, irmão. Nós falamos com Deus, com o nosso Senhor, com o Pai das nossas vidas. Tem que haver respeito. Outro dia eu estava assistindo na Globo News o debate agora do mensalão, e aqueles ministros do STF se tratam de excelentíssimo. Vossa Excelência. Vossa Excelência tem a palavra, Vossa Excelência pode fazer uso, Vossa Excelência, isso no nível humano. Pense como nós vamos tratar o nosso Deus. Eu não gosto nem de ouvir você se tratando de Deus. Eu sou de uma geração ainda, irmãos, que chama o Pai de Senhor, não de você. Eu sou dessa geração. Quando eu encontro meu pai, o Senhor vai fazer isso, o Senhor pode fazer isso, tudo bem com o Senhor, respeito, pronome de tratamento continua existindo dentro da Bíblia também, irmãos.
Michael trabalha como oficial e outros aqui na igreja trabalham no militarismo. Uma patente acima, Senhor, bate continência, respeito. Tem um irmão aqui da igreja, um dia nós estávamos conversando em sua sala, ele era comandante de um quartel, entrou um praça querendo falar com ele, pediu permissão para falar, ele disse não, o rapaz pediu permissão para sair, meia volta e se mandou. Falei com ele, rapaz, como é que tu faz um negócio desse? Ele falou, pastor, eu sei o que eu estou fazendo aqui dentro. Respeito. E por não observarmos as condições de Deus que Ele mesmo estabeleceu, muitas vezes ou retardamos ou deixamos de obter as promessas que um dia nos foram feitas. Deus promete paz, sim ou não? Sim, irmão. Mas olha o que diz o texto de Isaías 26, verso 3. Quem sabe de cor? O Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. O Senhor conservará em perfeita paz quem? Aquele cujo propósito é firme. Ei, você que vive fazendo propósitos com Deus e não os cumpre, você vai perder a paz. Não faça aquilo que você não está disposto a cumprir. Irmão, tem gente que deixou de dormir, tem gente que deixou de gozar paz ao longo do dia com outras pessoas dentro de casa, porque vive fazendo propostas diante de Deus e não as cumpre. O texto é muito claro, o Senhor vai conservar em paz aquele cujo propósito é firme. É firme, é constante, vai querer cumprir aquilo que se propôs a fazer. Essa promessa está associada à perseverança. Essa semana eu vou orar todos os dias. Vou acordar 5 horas da manhã e vou ter minha devocional. Chega às 5, você está morto de sono. Não, depois eu faço. Deus vai entender. Deixou de cumprir o que você disse que queria fazer. Essa semana eu farei tal coisa. Chegou o dia, você não fez. Não, Deus sabe de todas as coisas, hoje eu não tenho tempo. Ele não pediu para você prometer a Ele. Por isso a Bíblia diz, sejam poucas as tuas palavras diante. Irmão, tem gente sendo penalizado, porque promete mundos e fundos e não cumpre. E não sabe por que está faltando paz na sua vida. Falta de propósito firme. Eu estabeleci uns dias para poder vir orar 6 horas da manhã aqui na igreja. Um dia eu acordei, tinha ido dormir 2 horas da manhã e acordei às 5. Olhei no relógio e falei, hoje não dá. Hoje não tem jeito, estou cansado, não vou. Continuei deitado. E Deus perguntou para mim, é assim que você quer gozar a paz? É assim que você quer gozar a paz? Deu 5h15, eu falei, Senhor, o Senhor viu, 2 horas da manhã, estou exausto. Falou mais nada. Deu 5h30, troquei de roupa, 5:45, o Ulisses passou lá em casa, eu já estava esperando ele. Falei, Senhor, se eu quero gozar paz, eu tenho que ter firmeza de propósito. Me troquei e vim para a igreja. Ele não me pediu, eu ofereci a ele. Então, para você ver o cumprimento das promessas de Deus, primeiro, você precisa se encaixar nas condições. Diga isso para o seu vizinho. Para você ver o cumprimento da promessa de Deus, você tem que se encaixar as condições que Ele estabeleceu. Tem que se encaixar, não é de qualquer maneira, Ele já criou a maneira certa, segundo
a promessa se cumpre na hora dele. Nunca esqueça isso. Tem um tempo de Deus especificado para essa promessa na sua e na minha vida. Por mais que a gente queira antecipar, por mais que a gente esteja sofrendo, por mais que a gente deseje ver aquilo cumprido, tem uma hora específica de Deus. Tem uma hora certa de Deus na sua e na minha vida. Essa semana eu comentava com minha esposa, lembrando de alguns personagens bíblicos. Havia algumas promessas na vida de José, mas antes daquilo se materializar efetivamente, pensa no tanto que José sofreu, irmão. Foi vendido pelos irmãos, foi preso injustamente, foi acusado injustamente, mas tudo estava dentro do cronograma de Deus. Cada lugar, cada dia, cada ação, cada fato tinha uma programação de Deus. Ele tinha que parar no Egito para ser o segundo homem mais influente daquela nação, porque ele precisaria abastecer uma nação inteira depois. Então, o que Deus está fazendo hoje, talvez eu e você não estamos entendendo nada, mas amanhã pode acontecer aquilo que você nem planejou, porque Deus sabe, porque está permitindo tudo, simplesmente para dar cumprimento à sua promessa. Tem um tempo de Deus. Existem tantas outras coisas que eu queria que Deus já tivesse cumprido na minha vida, mas muita. Mas enquanto Ele não cumpre, eu estou tendo que crescer e amadurecer em algumas. Estou tendo que aprender a esperar e a confiar integralmente nesse Deus que pode todas as coisas. E talvez o maior teste do tempo para mim e para você seja com a boca. Seja se encaixar dentro de um critério poderosíssimo que Deus criou, que o salmista registrou nas Escrituras, quando ele diz: em todo tempo o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Em todo tempo, chova ou faça sol, em condições boas ou extremas, eu estarei bendizendo e louvando o nome desse Deus que pode todas as coisas. Em todo o tempo. Talvez o maior teste seja esse, ser aprovado pela nossa própria boca. Porque, irmão, em condições favoráveis, filho passando de ano, entrando em faculdade, passando em concurso público, saúde, beijinho, beijinho, abraço, aquela coisa toda, mil maravilhas, aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que existe o dia mau, irmão, que esse chega para todo mundo. Esse dia mau, querendo ou não, chega para todo mundo, porque a Bíblia diz que o Senhor tirou o povo dele do Egito e o colocou no deserto para provar o que havia dentro dos seus corações. É na adversidade que nós vamos provar quem nós somos e o que fazemos. Na adversidade. Quem é você no dia mau? Se você fosse demitido hoje e ficasse sabendo que não haveria proventos para o mês seguinte, fosse acometido por um tipo de enfermidade, continuaria dizendo: eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para guardar a minha coroa até o dia de Cristo Jesus. Eu sei, eu estou convencido, como disse Jó, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus desígnios pode ser frustrado. Nós precisamos saber quem é Deus, e quem sabe quem é Deus pode proclamar com a sua boca: o meu Deus pode todas as coisas. Eu sei quem é Deus. Por um momento talvez eu esteja sofrendo, passando por essa tribulação. E um dos textos que o pastor Silas citou ontem pela manhã, do Salmos 34, diz o seguinte: clamou o aflito
e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Que bom é poder contar com esse Deus que nos escuta 24 horas por dia, que está disposto e disponível a nos ajudar 24 horas por dia. Mas eu e você precisamos saber quem é Deus, para que a murmuração, a revolta, o ódio não ocupe a nossa boca. Como pode de uma mesma fonte jorrar bênção e maldição? Como? É certo que quando a maldição é proclamada, a bênção sai, irmão. A fonte é única. Como pode de uma mesma fonte jorrar bênção e maldição? O que o diabo quer é que nós usemos nossas palavras para proferir maldição na nossa própria vida ou na vida de terceiros. Principalmente se você é figura de autoridade, se você é pai, mãe, mestre, pastor, marido, esposa. Porque a Bíblia diz, irmão, a maldição sem causa não encontra pouso, não se cumpre. Mas está implícito nesse texto que a que tiver causa vai se cumprir. Está implícito que a sem causa não se cumpre. E a que tiver causa? Existe um tempo determinado por Deus para que as promessas se cumpram na sua vida. Existe um reloginho que é diferente do nosso relógio. O Cronos é diferente do Kairos de Deus. O meu tempo é diferente do tempo de Deus. Muitas coisas eu concluí, se Deus tivesse me dado há muito tempo atrás, eu teria desperdiçado, jogado fora, feito pouco uso, por falta de maturidade. Por falta de sabedoria, eu teria colocado tudo para fora. Talvez se Deus tivesse dado a você aquela fazenda que você tanto ora, você já teria desviado, irmão. Você ia todo final de semana para ela. Ah, meu cavalo está doente. Ah, eu tenho que cuidar do pasto. Ah, a galinha morreu. Ah, isso, aquilo. Você não viria à igreja. Porque tem muita gente que perdeu. Senhor, se tu me deres um carro, eu vou para a igreja direto. Primeiro final de semana quer ir para Goiânia para descobrir se o motor é forte. No outro final de semana tem que fazer uma viagemzinha, porque precisa aproveitar com a família. No outro final de semana está sol, quer ir para o clube, porque agora tem carro. A igreja não tem garagem. Um dia o irmão comprou um carro importado, e ele era frequente, assíduo, e começou a faltar nos domingos à noite. Falei, irmão, você nunca mais veio à igreja no domingo à noite. Falou, pastor, o índice de assalto aumentou muito. Vai que eu apareço com esse carro lá e alguém rouba. Eu falei, irmão, vende esse negócio, porque esse negócio está sendo mais maldição do que bênção. A mulher orou para Deus comprar aquele sofá top, que senta e não afunda, a mola não atinge você, não fura você. Vai lá, compra o sofá top e joga naquela sala. Sabe o que acontece? Ninguém pode sentar, porque é novo, vai sujar, vai estragar. Irmão, para que comprou o bendito sofá, se não pode sentar? Senta no tapete. Irmão, peraí, Deus me livre. Onde já se viu isso? Compra um sofá faqueiro. Só as visitas se beneficiam do faqueiro. Meio de semana, irmão, aquele talherzinho de plástico, aquele todo amassado que você tem que descurvar o dente do garfo. Visita apareceu, saca a mão do saqueiro, aquele com pedaços de ouro, pintados de ouro, e coloca a mesa, aquela prataria, aquela porcelana maravilhosa, põe a mesa para o visitante. Acabou, guarda tudo e a família não aproveita. Irmão, para que você tem um negócio desse? Você orou a vida inteira, Senhor, me prospera, Senhor, me dá aquele pratinho, me dá aquele jogo de talher. Para que se você não usa?
Para que esse sofá que ninguém vai poder, vai ser motivo de briga todo dia, todo final de semana? Deitar, irmão, não pode sentar, deitar é motivo de rolar no chão. É impressionante. Para que você está orando para esse sofá se não pode deitar e nem pode sentar? É claro que tem um menininho rindo que deve acontecer na casa dele lá. Não senta, não pula. Por que você está pedindo isso a Deus se você não vai usar? Então Deus está precisando primeiro amadurecer você, esperar você crescer, não se apegar a essas coisas, para poder então dar a você o que você está pedindo a Ele. Tem coisas que Deus nos deu só depois que eu fiz 40 anos, irmãos. Só depois dos 40. A gente não entende. Minha esposa teve 3 abortos. Depois passou-se um tempo enorme para o meu filho mais novo nascer. Eu já tenho um filho casado. Daqui a pouco talvez Suzana se case. Quem vai ficar em casa? Meu filho mais novo. Vai ficar um bom tempo conosco. Aí Deus chega e fala: esse é o filho da velhice de vocês. Vai estar com vocês por muito tempo, porque os outros já foram. E aí você não consegue entender. Mas por que perdeu um, perdeu 2, perdeu 3? Para ficar com os 2 velhinhos depois em casa, irmão. Ajudando, brincando, falando coisas diferentes. Se a gente soubesse o tanto que Deus nos ama, a gente jamais falaria qualquer coisa contra Ele. Eu quero lhe dar uma palavra hoje, em nome do Senhor. Existem promessas na sua vida que não se cumpriram ainda, porque Deus sabe que nem você nem eu estamos prontos para elas. Não estamos prontos. Tem gente que orou tanto para passar num bendito vestibular e nunca conseguiu. Talvez Deus esteja esperando você amadurecer, para quando chegar lá, saiba o que fazer com o que você vai ouvir e com quem vai falar. Vou dizer uma coisa, irmão, faculdade não é para todo mundo. Universidade não é para todo mundo. Olha o que eu estou falando. Porque tem gente que se envolveu ali e perdeu a fé. Pastor, poderia se perder em qualquer outro lugar, poderia, mas aquilo ajudou. Foge da aparência do mal, irmão. Estava lendo as páginas amarelas outro dia da Veja. Um psicólogo americano fazendo uma grande pesquisa nos Estados Unidos sobre o nível de maldade nas pessoas. E ele disse, e eu quero encerrar com isso, que o mal reside em todas as pessoas. Uns têm mais propensão do que os outros para exercer a maldade. Mas esse nível de maldade pode ser diminuído ou controlado por aquilo que a pessoa ouve, escuta. E eu fico pensando, o que mexe comigo, que me move a ser mal ou bom? Por outro lado, quanto mais você escuta falar de Deus, mais controle e domínio você tem de si. Quantas vezes, irmãos, me deu vontade, eu falo, me deu vontade de dar um murro na cara de algumas pessoas. Porque uma vez uma pessoa destratou minha mulher na minha cara. Falei, rapaz, você tem sorte que eu sou crente. Você tem muita sorte que eu sou um pastor.
você apanharia aqui agora. Estavam os meus 3 filhos, minha nora e minha esposa. Isso não tem muito tempo. Ele falou uma série de coisas. Eu voltei e disse para ele: amigo, você tem muita sorte. Eu sou crente. Não se apanharia hoje aqui. Deus te abençoe. Peguei a tropa todinha, gente, vamos embora. E fui embora e ele continuou falando. Falei: Senhor, obrigado pelo teu Espírito na minha vida, porque senão eu teria rolado no chão. Eu teria. Outro dia um rapaz jurou meu filho que bateria nele. Eu falei: eu quero ver. Pelo menos eu vou defender meu filho. Eu não vou bater, mas vou defender. Um rabo de arraia, se rolar eu vou ter que dar, mas vou ter que defender. Chegou lá, falei: Dan, cadê o cara? Falou: pai, o cara não veio. Eu orando, que não venha, que não venha. Mas eu fui defender meu filho. Falei: Senhor, tomara que não venha, que eu não posso encostar. Eu vou ter que apanhar, vou ter que fazer alguma coisa, mas não posso encostar nesse cara. Deus sabe, irmão, o que permite na minha e na sua vida. Deus sabe. Porque não veio ainda. Porque não veio aquela quantidade de dinheiro que você vive pedindo a Ele. Porque Ele está tratando ainda o seu orgulho, a sua vaidade, a sua arrogância ou a minha. Porque com tão pouquinho, tem gente que já pisa nos outros, imagine com muito. Pisa em todo mundo, irmão, humilha todo mundo. E Deus falou: se eu der, vai humilhar os outros, vai pisar nos outros, vai esmagar os outros. Não posso dar ainda. Deixa eu tratar com Ele. Talvez a gente não entenda porque ainda não aconteceu. Talvez Deus esteja tratando a nossa interioridade. Você já descobriu por que Deus não deu a você? Primeiro, por causa das condições que nós ainda não nos sujeitamos a elas. Segundo, por causa do próprio tempo de Deus. Você está em qual? Nas condições ou no tempo? Quem está nas condições, levante a mão. Pastor, eu acho que eu estou nas condições. Não me encaixei ainda dentro das condições de Deus. Levante a mão, deixa eu ver. Você que ainda não se encaixou, acha que ainda não conseguiu interagir com as condições, com as regras. Levante a mão, deixa eu ver. Um bom número. E o tempo de Deus, deixa eu ver. Pastor, para mim é o tempo. Eu acredito que não chegou o tempo de Deus para mim. Levante a mão. Tem o tempo, irmão. Quando chegar o tempo de Deus, você vai ver o tanto que vai ser gostoso, satisfatório, aquilo que Deus prometeu a você. Vamos ficar todos de pé. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Ei, irmão, não antecipe não. Sabe por quê? Presta atenção, muita atenção no que eu vou falar. A posse da herança antecipada, no fim, não será bem sucedida. Cuidado para você não comer fruto verde, vai passar mal. Se você está pensando em antecipar um benefício, muito cuidado. Exemplo, antecipar restituição de imposto de renda. Você perde alguma coisa? Tem um descontozinho lá, irmão. Se você antecipar, você tem um descontozinho lá, você vai perder. Um pouquinho, mas vai. Se você antecipa, você perde. O banco está te emprestando antecipadamente aquilo que você está tomando. Você vai perder uma beirinha. Agora, se for para liquidar cheque especial, vale a pena. Claro, porque é o maior juros em detrimento de um menor. Aí você tem que pegar mesmo. Fora isso, você vai perder. A posse da herança antecipada não será bem sucedida. Tem gente tentando antecipar. Irmão, não vai ser bom para você.
não será bom para você. Não queira fazer o trabalho de Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado: é hora só na hora. É hora só na hora. Irmão, comer uma comidinha feita na hora é outro sabor, sim ou não? Outro. Comida requentada tem um gosto, comida feita na hora tem outro. Arroz então nem se fala, aquele que está saindo a fumacinha ainda, aquele soltinho, com pimenta de cheiro. Você mexe assim, ó, você coloca no prato, chega o arroz, esparrama. Tem outro sabor. Não pode ser arroz, feijão e ovo frito. Tem outro sabor, feito na hora. A mesma coisa diz respeito às promessas de Deus. Na hora terá outro sabor na sua vida. Sabe, irmãos, quando vem antes da hora, por tanta insistência, você não dá valor. Quando estava o pastor Ricardo hoje de manhã, Deus fez uma coisa na minha vida inusitada essa semana. Inusitada, que nunca tinha acontecido comigo. Fez na quinta, fez na sexta. Sábado, eu estava oferecendo um jejum de agradecimento a Deus. Senhor, isso aqui, eu estou jejuando para agradecer a forma como o Senhor manifestou o seu amor e o seu poder na minha vida. A maravilha que o Senhor operou. Eu falei: Senhor, eu sou grato. Eu quero te oferecer esse jejum de agradecimento hoje, por aquilo que tu fizestes na minha vida. Veio na hora, irmão. Sabe aquele negócio, você foi salvo bem na hora? Eu fui salvo bem na hora. Ai, bem na hora, eu precisava. Eu falei: Senhor, como o Senhor é infinitamente misericordioso. Salvo bem na hora. Ele é para mim e para você pedra de escape, amém, irmãos? Pedra de escape. Quero profetizar na sua vida. Você será salvo bem na hora. Você será salvo bem na hora. Não é minha nem sua. Bem na hora de Deus. Bem na hora de Deus. Feche os seus olhos. Se encaixe dentro desse programa que Deus criou, para que você veja o cumprimento exato da promessa dEle. Em nome de Jesus. Essa semana eu fiquei pensando: Senhor, o que está faltando para eu me ajustar a essa promessa específica? O que precisa? O que eu tenho que fazer para poder ver o cumprimento disso? Eu quero muito que Deus abra os seus olhos. Amados, deixa eu pedir sua gentileza, abra os seus olhos um pouquinho. Essa semana eu orei por mim, pela minha esposa e por você. Mas eu preciso que você ore também. Faça uma oração madura, consciente. Aqui eu fiz por mim, pela minha família e por você. Senhor, tira-nos do engano. Tira-nos do engano. Porque às vezes a gente acha que nós somos bons demais, cumprimos todas as prerrogativas e Deus é que está demorando. A minha oração é: Senhor, me tira do engano. Não deixa eu errado, porque eu só vou atrasar o benefício que o Senhor tem para mim. Me tira do engano, abre os meus olhos, derrama luz nas minhas trevas, me faça enxergar. Se eu tiver equivocado, eu quero acertar. Eu não posso continuar equivocado acerca disso. Abre os meus olhos. Irmão, nós podemos nos enganar, sim ou não? Sim. Nada melhor do que pedir a Deus: Senhor, me tira do engano. Antes que seja tarde, me faça enxergar a realidade da situação. Se eu ainda não me converti aos princípios, se eu ainda não entendi o tempo do Senhor, o que o Senhor está querendo fazer durante esse tempo, me faça entender. Tira-me do engano. Vai, Janinha. Pai, nessa manhã nós queremos orar juntos na Tua presença. Uma oração em concordância, de acordo com a palavra que o Senhor nos deu nessa manhã. Nós damos uma resposta a Ti. Tira-nos do engano, Senhor, como Teu Filho orou.
Abre os nossos olhos para que vejamos a tua luz. Abre os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz. Seja para nós como o Senhor foi para Davi, pedra de escape. Eu lembro, Pai, daquela narrativa da tua palavra, quando ele estava em profunda angústia, em aflição, ó Deus, fugindo dos seus inimigos. E ele se depara com o livramento do Senhor e ele diz: Selá Malecote, tu és Deus para mim, uma pedra de escape. Senhor, tu és para nós uma pedra de escape. Tu és para nós socorro bem presente, Pai, nas nossas angústias, na nossa tribulação. E acima de tudo, tu és Deus fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, mas as tuas palavras, elas vão prevalecer. Agora eu sei também, Senhor, que é desejo do teu coração que nós estejamos prontos, Pai. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, nos leva ao lugar aonde o Senhor quer que estejamos, aonde as bênçãos do Senhor vêm e nos alcançam, o lugar da obediência. Nos leva, Senhor, à maturidade que nós precisamos alcançar. Você tem 8.000 promessas à sua disposição na palavra de Deus. 8.000. Não te falta promessas. Não te falta promessas. Nós temos um Deus maravilhoso, abençoador, que deseja fazer o melhor por mim e por você todos os dias. 8.000 promessas. Sabe, queridos, muitas vezes acontecem conosco situações que nós não compreendemos, mas nas quais Deus está falando. E nessa manhã eu quero orar especificamente por algumas pessoas que sentem que tem tido um ciclo de sofrimento, mas não tem entendimento daquilo. Já viu quando um pai chega em casa bravo e começa a bater nas suas crianças, sem lhes dizer o porquê, às vezes com razão e às vezes sem razão, mas a criança diz: pai, por que você está me batendo? Por que o senhor está fazendo isso? Nem entende o que está acontecendo. Muitas vezes, ao ser questionada, as autoridades até dizem: fica calado, não te interessa. Mas Deus não age assim. Não é propósito de Deus que você sofra sem entender. Não é propósito de Deus. A Bíblia diz, irmãos, o justo entende todas as coisas. Nós precisamos entender porque estamos sendo disciplinados, porque está escasso o benefício, porque Deus está nos abençoando. O justo entende todas as coisas. Pai, nessa manhã nós queremos orar para que o Senhor nos dê entendimento, para que o Senhor nos faça claras as tuas instruções, e também, ó Deus, para que nós possamos agir e reagir com aquilo que o Senhor quer que nós façamos, para que, ó Deus, os benefícios e as promessas que o Senhor tem nos dado, pelas quais nós aguardamos, possam se materializar. Eu oro de uma maneira específica agora pelas ovelhas do Senhor. Irmãos, fique de olhos fechados agora. E você que se sente nessa situação que eu acabei de citar: pastor, eu sinto que às vezes eu não entendo, eu estou sofrendo, mas não estou entendendo o porquê, e por isso não saio da situação. Levante a sua mão que eu quero te abençoar nessa manhã. Levante bem alta a sua mão, deixa eu orar por você hoje. Pai, essas pessoas que com as mãos levantadas estão diante de Ti, elas estão sendo sinceras. Reage diante da Tua presença. Contempla o coração quebrantado nessa manhã, meu Pai. Contempla o coração sincero nessa manhã, meu Pai. Meu Pai, usa de misericórdia para conosco. Não nos julgues consoante as nossas iniquidades, mas levanta sobre nós a tua misericórdia. Recalabassuri cantaralabalaia. Oh, recatabashiri cantuideremassuri cantaraia.
Nessa manhã, Espírito Santo, ouve o clamor. Vê o coração sincero que diz: Deus, eu quero te obedecer, eu quero entender, eu quero me alinhar à tua vontade. Age velozmente, Senhor, trazendo o entendimento, a direção, a libertação, a cura, o que for necessário sobre as nossas vidas, para que, Senhor, nós possamos experimentar, recalabassúria, o gozo, Pai. Não é de ver tudo do nosso jeito, não, que isso não é teu propósito. É de ver o propósito de Deus se cumprindo em nós, aleluia. O maior gozo que um salvo tem é saber que o propósito de Deus está se cumprindo em sua vida. Senhor, nós chegamos até aqui, e é o Senhor quem nos levará adiante. Quero pedir que toda a igreja agora levante as suas mãos e receba uma bênção nessa manhã. Filho, que o Espírito do Senhor esteja sobre ti. Filha, que o Espírito do Senhor esteja sobre ti, te ungindo agora. Te ungindo agora. Te ungindo agora. Eu profetizo sobre a igreja o Espírito de força, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conselho e inteligência da parte do Senhor. E eu abençoo a sua vida, na autoridade do nome de Jesus, como recebo sobre a minha, com tempo de revelação e graça, e cumprimento das promessas do Senhor, em nome de Jesus Cristo, aleluia.